Bom dia, A paz. hoje é dia 17? Uhum. Isso, eu tô sempre perdido aqui no calendário. 17 de junho de 2025. Estamos aqui, igual ontem em São Paulo, com praticamente o mesmo tipo de temperatura, 12, 13 graus, céu sem nuvem, azulzinho, limpo, e os passarinhos voando aqui. Bonitinho. E Da sequência na leitura do estudo bíblico nessa segunda semana de retorno, de gravações, a pedido de Deus. aí o capítulo é o 4 de Gênesis, que fala sobre os descendentes de Caim. Ele conta assim: Caim e a sua mulher, ele tinha saído lá, né, de perto dos pais, né, de Adão e Eva, e arranjou uma esposa. Tiveram um filho e deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Adá e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Citações. Aí, continua aqui, versículo 25. Adão e sua mulher tiveram outro filho, né? Então, Caim teve que fugir, Abel tinha sido morto por Caim, e aí veio o Sete. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome Sete. Sete em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer deu. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Tem uma referência disso aqui lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. 3, versículo 14. Que diz assim: Deus disse, eu sou quem sou, e disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Que é a questão do Senhor. A nota, né? Peraí só um pouquinho, gente. Aqui, ó, F... Tem todos uns códigos aqui nas marcações, pessoal. Eu sou, em hebraico, sou parecido com o nome Javé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. Nessa Bíblia, Senhor é o título de Deus que corresponde a Javé. É isso. Tá? Por isso a gente tem que buscar estudos, referências mais antigas, entendimento de palavras de outras culturas nas traduções daquilo que era entendido naquele período, porque tudo muda. Hoje em dia, se você vai ler a Bíblia com o pessoal que
usa a internet dessas últimas gerações, eles não vão saber nada do que está escrito, porque a linguagem deles é completamente diferente, né? Tipo, ô mano o que, cara? Depende também Sabe? da região do Brasil, né? Exato, por isso. Vai lá para o sul. Vai para o sul, para o Bah, norte. depende. Nós somos um país continental. Faz uma E a Bíblia com gente, sotaque carioca, outra com sotaque gaúcho. né? Só o Brasil tem referências culturais distintas em várias regiões. Imagina quando a gente vai para uma cultura, sei lá, 4, 5, 6, 7 mil anos atrás. Não dá nem para mensurar, né? E numa outra região que é totalmente diferente da nossa, árida, né? Geograficamente, histórica, cultural, totalmente diferente, né? Hoje a gente conseguiu concluir Concluir. o capítulo 4, Uhum. né? Amanhã, então, tem o capítulo 5 que começa a falar sobre os descendentes de Adão, né? Vindos de Sete, principalmente. Tem uma referência bem legal sobre 7, né? Que é um número bíblico utilizado em toda a linguagem escrita na Bíblia. Então, quando vem 7, a gente lembra a referência de Jesus dizendo aos seus apóstolos, né, ou para Pedro, né, que estava indagando ele, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que pecou comigo ou contra mim? E ele falou 70 vezes 7. E Pedro estava ali querendo fazer a conta para ver quantos dá. E ele falou, isso daqui é na minha vida? Ele falou, não, no seu dia. Né? Ou toda vez que seu irmão precisar de perdão, né? Porque na palavra diz, nós podemos nos irar porque nós somos carne e sentimento, mas nunca nos vingar, porque a vingança é de Deus e está escrito em Apocalipse. A justiça é A dele. justiça é dele. E quando você, em outras citações também está dizendo, quando você quer fazer a justiça com as próprias mãos, você está tirando de Deus a posição que é dele, né? Então você está querendo ficar no lugar de Deus. Aí muitos vão dizer, mas Deus pediu para ir e exterminar determinado povo que era pecador, enquanto tantas pessoas, exemplo, Davi ia brigar, Josué ia tomar as cidades da Terra Prometida e assim tantos outros. Ali Deus estava direcionando. Quando é ele que fala, a gente só obedece, né? A obediência, né? Já diz uma pessoa, né? Que a gente conhece aqui, né? Quem obedece não erra. Que na verdade eu vou dar o crédito, né? Eu aprendi isso com meu pai. E foi assim, na época que eu devia ter aprendido isso, né? Minha infância, adolescência, eu odiava cada vez que ele repetia isso, né? Mas hoje faz muito sentido. Porque quando você contesta uma ordem hierárquica, vamos dizer assim, né? De alguém que está... Tem uma visão melhor que a sua, né? Tem uma vivência melhor, ou que está numa posição melhor. Vou contestar o meu patrão. Tá, o senhor pediu para fazer tal coisa, mas se eu já vivi aquilo e sei que eventualmente existe uma outra possibilidade melhor, que vai ganhar tempo, que vai minimizar os riscos e tudo mais, a gente pode sentar e conversar, mas em primeiro lugar, você aceita a ordem. Obedece. Né? Você aceita e fala, farei desta forma, mas
existe uma possibilidade. Se houver como a gente conversar sobre o assunto, ok, mas de qualquer forma estou indo realizar aquela tarefa que foi pedida. Do jeito Né? que Do foi jeito pedido. que foi pedido. Né? Porque se eu fizer exatamente do jeito que Deus quer, só vai dar bom, porque ele não erra. Aí... Essa é a vantagem. Porque quando, por exemplo, às vezes, eu devo obediência ao meu esposo, certo? Mas ele é um ser humano. Pode ser que ele erre. Era o ponto que eu ia chegar. Pode ser que ele erre. É um risco. Pode né? ser não, né? Normalmente a gente erra. Mas quando a ordem vem dele... Se ele está bem sintonizado com Deus, né? Fazendo tudo o que Deus quer, eu acabo não errando de tabela, né? Então fica tudo alinhado. Agora, se porventura tem alguma coisa que não está encaixando, entendeu? Se eu fizer aquilo que ele pediu e ele não entendeu direito o que era para ser feito, eu não tenho culpa não, entendeu? É ele que tem que acertar a conta com o pai. Isso se eu fizer exatamente do jeito que ele me pediu. Agora, se eu for rebelde, eu é que tenho que acertar a conta. E se você fizer escondido... Piorou. Né? Vai aparecer. Também. Aliás, eu não consigo, né? Mas tem gente que consegue, né? O mundo tá assim porque tem muita gente achando que ninguém viu aquilo que foi feito, mas Deus tá ali só de braço cruzado olhando, falando: você esqueceu que eu tô aqui? Não que eu não erre, tá, gente? Mas eu sou a primeira a me dedar. Fica escrito na minha testa assim, ó, fiz besteira. Deixa eu contar pro senhor o que eu fiz, entendeu? E aí, é isso, assim, não é fácil ser obediente, nem um pouquinho. Nós estamos em 2025, então 15 anos atrás, quase, né, 14, quando eu conheci o Ralph, eu fui atrás de um treinamento de sobrevivência em selva, que era um estilo militar. E era a fase mais, assim, rebelde da minha vida. Eu me achava muito autossuficiente, muito... eu dou conta do recado, eu me garanto, né? E por que raios eu fui atrás de um treinamento como esse, onde eu ia ter que ficar obedecendo o tempo inteiro? Só foi Deus. Porque ele botou na minha cabeça, né, que eu devia aprender a seguir ordens. Era totalmente contraditório ao que eu vivia, né? Mas ali começou esse trabalho de Deus comigo, né? E o Ralph era meu instrutor, entendeu? Eu acho que o que ajudou é que no comecinho, como eu tava, né, fui ficando apaixonada, aí, tá bom, vai, deixa ele mandar. Mas vocês sabem que a paixão passa, né, gente? Depois volta, aí passa, aí volta e tal. E nesses 13, quase 14 anos juntos, mudou muita coisa, né? Eu já não brigo mais, mas às vezes acontece, ele pode falar melhor que eu, mas acontece às vezes de eu obedecer, mas em seguida falar, mas vem cá, não dá pra fazer de outro jeito, não? É só a forma que ainda tem que ser polida. Isso. Né? Porque muitas vezes ela ainda contesta meio que dando ordem, mas tudo bem. A gente vai aprendendo e o processo vai indo, porque eu também tô sendo lapidado. Né? Então, os dois, né, o tempo inteiro. Só que ele já veio com um chip pronto, assim, no sentido de que para a mulher ser obediente ao marido, sabe, porque ela se sente protegida, ela só precisa sentir que ela é amada pelo marido como Jesus ama a igreja. Só isso que ela precisa. E isso ele nunca falhou. Eu nunca duvidei do amor, do cuidado, do carinho, nada, ele nunca falhou nisso. Eu era rebelde porque eu não sabia receber, né? O que é diferente. Treinada, a minha visão ela foi treinada para
superar as expectativas de todo mundo, porque, né, é mulher. Né? A mulher nesse mundo atual, a mulher do mundo, né? Né? Agora, quando uma mulher não tem do lado um marido que a ama ou dá vida por ela, como Jesus faz pela igreja, que a respeita, aí fica mais difícil obedecer mesmo. Se eu tive dificuldade com tudo que foi entronizado em mim de feminismo, tal, e tendo uma pessoa que sempre cumpriu esse papel de Deus comigo, imagine para a mulher que tem esse perfil e ainda não encontra um cara com esse, né, com isso pronto. Não é fácil, não. Por isso que o mundo tá do jeito que tá. Por isso que a gente ora tanto, né, para que os homens sejam homens, né? Porque é o básico. Proteger, prover, amar, entendeu? Ser o sacerdote da casa. Então a gente aqui estava no capítulo sobre os irmãos e as descendências, né? Mas só que o ponto-chave dessa passagem é obediência, né? E isso começa em família. Começa dos filhos se espelhando nos pais, entendeu? Então Adão e Eva deram o primeiro passo na desobediência, o resto foi só ladeira abaixo. E a gente precisa, cada geração que aparece, precisa quebrar esse ciclo. É nossa responsabilidade quebrar o ciclo dos nossos parentes. O problema é que a primeira coisa que tem que ter você tem que ter clareza e consciência disso. E sozinho, normalmente, a gente não consegue. A única chave é você buscar Deus, buscar Jesus, para que Ele vá descascando essas cascas de cebola que a gente vai criando para poder enfrentar o mundo, né? E os desvios que o próprio mundo colocou, né, o inimigo, lógico, né, colocou no mundo como distrações para que cada vez mais, mesmo a gente achando que está andando no caminho, fazendo coisas boas, nós estamos dando passos largos, cada vez mais distantes de Deus. E quando você abrir os seus olhos de verdade e enxergar que muitas das coisas que foram colocadas como normais são vícios de desvio, você vai se conscientizar que você é um viciado do mundo. Tem coisas que assim não são claras para nós, mas Deus vai descortinando, dizendo, gente, não, isso aqui não é legal, né? Arrependam-se. Essa é a mensagem central. Mas tem outras coisas que são extremamente óbvias que não são dele, né? E são difíceis de lidar. Então, por exemplo, como seria para os filhos de Caim falar, caramba, meu pai matou o próprio irmão, né? Coisa de louco. Né? Não... Será que foi conversado ou tentado esmiuçar para chegar na raiz do problema, ou simplesmente foi contado o fato? A Bíblia não conta isso, né? Mas uma coisa que conta e que, desculpa te cortar, imagina, mas voltando aqui, né, tinha uma dúvida que foi colocada inclusive pela Lígia para mim, e eu tinha dito ontem e hoje foi respondida. E muitas vezes a Bíblia é lida superficialmente e não se presta atenção nos tempos verbais, colocações, o que é colocado em singular e plural, né? E aqui no início, né, fala, poxa, eles estão no Jardim do Éden, Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Não.
Não são os primeiros. Foram só os escolhidos de Deus. São aqueles que estavam protegidos dentro do jardim. Era um projeto. E o projeto teve um infiltrado que utilizou-se da inteligência desviada para destruir o projeto. Senão onde é que Caim ia arranjar a mulher dele? Está dito ali. Quando eles saíram do jardim e foram para o mundo já estava ali. Já existiam seres parecidos, homens e mulheres, porque se Adão e Eva só teve 2 filhos e depois teve 7, e cada um deles teve as suas esposas e as descendências também, o mundo já existia. E o maligno já estava aqui, distribuindo os seus desvios, né? Então, isso que a gente tem que prestar atenção. São muitos detalhes e que, mesmo a gente passando alguma coisa bem superficial e simples, dá para você notar que tem muita coisa que precisa ser aprofundada para que a gente possa entender e buscar as chaves que o Espírito Santo tem para cada um de nós, para entender o caminho que nós devemos seguir. Será que aqui a gente já tem ali um sinal do joio e do trigo? Aqueles que vieram de Deus, porque Adão e Eva, mesmo com o pecado que cometeram, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles são de Deus e pronto, acabou. E continuaram juntos. Né? E aqueles que não são, que são filhos do maligno, e aí com o pecado aqui e com a expulsão deles, misturou tudo. Porque a Caim acabou misturando com uma mulher que não era da descendência de Deus. Né? Não que não era, mas não se sabe. Então, por isso é uma pergunta, será? Esse é um ponto importante, porque se o maligno já estava aqui e a criação do mundo fora do Jardim do Éden veio de Deus e foi misturada, existiam sim, porque mais para frente a gente vai ver que tinham outros seres que são descendentes daqueles decaídos que se apaixonaram pelas mulheres e começaram a procriar, ou seja, misturar raças, coisas que Deus também abomina. Ele fala, não misture com como é que as espécies, né? Não só espécies piorou, né? Relação ser humano, animal e tudo mais, isso também é abominado. Mas para manter me foge a linhagem, né? Porque quando você mistura raças, você cria raça nova. Você não tem sequência da sua raça. Eu não sei se é exatamente esse termo e tal, desculpa aí, mas eu sou meio cru nessa parte. Mas sim, quando Deus diz, vocês vão sair do Egito e vão para a terra prometida, os seus filhos vão se casar com filhos da mesma linhagem. Sempre foi da vontade de Deus que o povo escolhido por ele para ser uma nação de sacerdotes casassem apenas entre si. E ele falava, e está escrito, e está muito especificado, não misturem os sangues. Até porque quando eles tomaram a terra prometida e outros povos foram tolerados pelos homens, né? Principalmente os Gebeonitas, eu acho que é. Eu acho que esse era um nome parecido com esse. Foram tolerados ali. Com o tempo, os israelitas passaram a casar com esses povos pagãos, né? Foi a decadência de Salomão, por exemplo, né? De ter não sei quantas esposas de povos diferentes que não tinham a mesma crença
e o respeito pelo Deus único, e aí ele acabou desandando. Construindo templos na Terra Santa para todos os deuses das esposas. Exatamente. Mas voltando aqui, eu vou deixar essa pulga atrás da orelha da gente e vou buscar estudar sobre essa questão. Se aqui no começo o Senhor já começa a falar com a gente, no começo começa, né? Falar com a gente sobre a diferença, né, entre o trigo e o joio. Porque eu vou confessar para vocês, até um tempo atrás eu era tão bobinha que eu achava que todo mundo era filho de Deus. Para começo de conversa, tá errado. Mesmo as criaturas que têm a semente dele só serão filhos se acreditarem em Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo, você é filho. Né? Nasce pela água e pelo Espírito. Aí você é filho, você se torna filho. Você é enxertado na árvore da vida, né? Agora, lendo a Bíblia, tendo conhecimento da palavra, opa, peraí, então tem gente que não tem a semente de Deus, que não vai se tornar filho dele nunca, mesmo que queira? É o que o Senhor fala, o joio não tem semente, o trigo tem. O joio não vai germinar, o trigo vai. Quando você está passando pela plantação, o trigo ele fica assim, ó, né? Porque pesa mais. Que ele fica pesadinho, porque ele está preenchido. E ele se prostra, ele se humilha. O joio não. Ele está sempre de nariz em pé. Então a gente sempre precisa pedir discernimento a Deus, né? Senhor, quem é joio e quem é trigo aqui em volta de mim, né? Ele pode até falar, mas uma coisa é certa, Jesus já explicou. E lá no final também está escrito, assim como no princípio, no fim, o joio e o trigo vão crescer juntos. E na época da colheita, a gente vai saber quem é um e quem é outro, porque vai estar visível. Um vai ser ceifado e separado, e o outro vai direto para a fornalha, né? Mas assim, vamos deixar isso tudo para discussões de eventualmente no sábado no grupo, né? Porque a gente já está se estendendo demais aqui nas opiniões e nas dúvidas, né? Mas eu não vou dar a resposta, porque a resposta é de Deus, mas ela já está na palavra. Da dúvida que a minha excelentíssima companheira deixou aqui, né? Mas se vocês quiserem saber a resposta, venham para o sábado. É isso aí. Ele tá fazendo suspense só para trazer vocês. Vamos lá? Até amanhã, gente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo. E até mais.